Como nós vamos viver um novo tempo se na hora de eu colocar a semente no solo, ao invés de eu plantar uma semente, eu estou plantando 2 tipos de semente? Então, uma hora eu estou plantando pela fé, porque agora eu vou vencer, eu vou obedecer ordem simples, vou fazer direitinho, não vou sair do lugar alto, aí daqui a pouco acontece alguma coisa, já está plantando incredulidade, já está plantando medo, já está plantando dúvida, já está plantando rebelião, já está plantando questionamento, já está plantando murmuração. Meu querido, não dá para numa plantação ter 2 tipos de semente. Nós estamos aqui nessa tarde, dentro do projeto, esse projeto que foi, Senhor, instituído, esse projeto que foi levantado, para que, Senhor, o que o Senhor prometeu para Davi, essa promessa ela venha se cumprir, ela venha se materializar nas nossas vidas. Uma casa firme, uma casa alicerçada, uma vida, Senhor, bem fundamentada e enraizada, meu Deus, na palavra. Só assim nós vamos conseguir suportar as tempestades, os vendavais, os desafios, que todo mundo enfrenta desafios. Meu Deus, até o nosso último dia de vida nós vamos enfrentar desafios. Mas há uma promessa para nós, que nós podemos viver de glória em glória. Como diz no Salmo, nós podemos caminhar de força em força, e também a palavra fala de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. E para nós, Senhor, sairmos de uma vitória e alcançarmos uma próxima vitória, para sairmos, Senhor, por cabeça de uma situação e permanecermos por cabeça, nós vamos precisar, meu Deus, crescer ainda mais na humildade. Sentimentos miseráveis não podem mais dominar a nossa vida. Sentimentos mesquinhos, sentimentos inúteis, as chamadas misérias, elas não podem mais ter o controle e o domínio da nossa vida. Então eu peço ao Senhor aqui nessa tarde, porque esse trabalho, ele tem o título de cura sentimental. Então, não é só para resolver um problema na área sentimental, mas também é para entrar, ó meu Deus, na vida dela, uma unção que vai trazer a cura para todos os sentimentos, para o passado, para, meu Deus, as traições, as perdas, para coisas, meu Pai, que aconteceram na vida dela e que talvez até hoje ela não superou. Mas eu creio em nome de Jesus, que através da palavra ela vai superar. O que ela não superou até hoje, ela vai superar, porque é isso que o Senhor garante, é isso que o Senhor promete, é isso que nós encontramos, o Senhor nos dando essa mensagem, essa garantia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo venha, meu Deus, dar errado, ainda que tudo aparentemente venha a falhar, ainda que tudo não saia da maneira, da forma, do jeito que nós esperamos, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, enquanto muitos escolhem se amargar, nós escolhemos nos alegrar.
enquanto muitos aceitam e escolhem viver, meu Deus, infelizes, uma vida, meu Pai, infeliz, nós encontramos a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade tem um nome, é Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por te conhecer, só que nós precisamos continuar nessa caminhada e nessa jornada, nunca achando que já é o bastante. Obrigado, Deus, amém. Amém, amém, graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor, por gentileza. Abra a Bíblia, vamos começar. Não sei se o tempo vai permitir. Eu quero começar a leitura em Hebreus 4. E aí depois eu vou seguindo. Hebreus 4 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, a única coisa que existe no mundo mais poderosa, eu posso chamar, que tem o poder de nos mudar, é a palavra. E ela tem uma função, a Bíblia está dizendo. Ela tem a função de chegar na nossa vida e nos dividir, ou seja, fazer na nossa própria vida uma separação. Nós somos, se você parar e prestar bastante atenção, nós somos pessoas que diariamente temos muitas vontades, desejos, e por isso temos inclinações, e muitas delas voltadas para a alma, para as vontades, os desejos, os impulsos. Se nós não pararmos para receber a palavra, para ouvir a palavra, a chance de uma pessoa dizer que ela é um cristão, é um crente, mas ela está vivendo uma vida almática, ela está vivendo a base de emoções, de sentimentos. Igual eu ouvi um homem virar para mim e falar, bispo, o senhor sabia que eu estou chocado? Ele falou, porque ele fez uma escolha para a vida dele, que ele queria entregar a vida dele a Jesus, e ele decidiu que ele levaria essa vida a sério, e que à medida que Deus fosse falando com ele, ele tomaria as decisões de ir arrumando a vida dele. Mas do cristão que já estava lá há anos, se não me falha a memória, acho que até nasceu no berço cristão, e que se esperava muito mais, exemplo, uma boa atitude, uma postura completamente diferente, e etc. Ele virou e falou, eu me choquei. Porque eu sou novo na fé e eu achava que o crente, quando fala é crente, é cristão,
é aquele que vive a palavra. E aí, quando eu descobri que a pessoa se intitula por cristão, por crente, ela não vive a palavra, eu não nego que por um momento eu me abalei. Porque se é para ser um cristão que não vive a palavra, então, para que eu me converti? Para que eu decidi abandonar a minha vida que eu estava vivendo no mundo, lá fora, para agora caminhar e seguir Jesus Cristo? Então eu disse, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é a única capaz de poder nos dar consciência. Diga comigo, é a palavra que me dá consciência. Então, todo dia, se eu estou ouvindo a palavra, o que ela vai me dar? E essa consciência, ela vai me ajudar a ver aquilo que eu não estou vendo. E à medida que eu vou ouvindo a palavra e eu vou tomando consciência, então em cima dessa consciência eu vou tomando decisões. E é exatamente isso que muda a nossa vida. Vamos juntos? Consciência mais decisões é igual mudança de vida. Por isso que a nossa igreja, qual que é o nome dela? Ministério o quê? Por que mudança de vida? Porque a pessoa chega sem consciência, ela ouve a palavra, ela toma consciência, e com a decisão em cima da palavra, a vida dela vai mudar. Quem está entendendo isso? O bispo falar parece que é bonitinho. Exatamente. Mas eu não estou conseguindo praticar. Mas por quê? Porque você ainda não acredita na palavra. Olha aqui, eu não tenho capacidade nenhuma de poder fazer esse culto. Eles não têm capacidade nenhuma de poder fazer o louvor ali. Quem está lá fazendo, atuando, apoiando em algo que diz respeito à reunião agora, todo o trabalho que vai ser feito nesse dia e vai terminar só amanhã, todo esse trabalho que a bispa realiza, seja programa, seja cultos e etc. Você sabia que não dá para nós fazermos nada disso sem a graça de Deus? O que a gente precisa? O que você precisa? O que nós precisamos? Nós precisamos do quê? Nós precisamos da graça. E quando você passa a ter consciência que você tem graça, tomei posse dela, eu me aproprio dela, eu possuo ela, eu reconheço que eu não tenho capacidade para fazer isso, eu não tenho condições para fazer isso. E agora, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, eu vou poder fazer aquilo que Ele me determinou para fazer e fazer bem feito. E por quê? Porque isso acontece, diga comigo, através da fé. Isso acontece através da fé. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva. Eu sempre gosto de usar essa expressão, né? Ela não é uma coisa morta. Ela é algo vivo. Aquilo é vivo. Então o que a pessoa passa a ter na vida dela? Trevas, tristeza, angústia. Não, ela tem vida. Ela tem alegria. Ela encontrou o sentido de viver. Ela tem agora uma paz interior que independe, diga independe. Qualquer problema. Ela pode estar enfrentando os piores problemas da vida dela, independe eles, ela tem essa paz, porque ela vem dessa vida, desse relacionamento
O que as pessoas elas querem fazer na igreja? Elas querem se relacionar com Deus ou elas querem, Senhor, eu trouxe hoje aqui uma pasta, está cheio de problema aqui, senhor, o senhor fica aí com eles aí, dá uma resolvida para mim. É isso? Hã? Resolve o meu problema? Ou, Senhor, eu vim aqui porque eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero adorar o Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero agradar o Senhor. Então vamos para aquela passagem que a Bíblia relata de 2 filhos. E o título dessa passagem fala do filho pródigo. Todo mundo lembra do filho pródigo, não lembra? Você lembra que ele era o filho mais novo, deu nele provavelmente uma insatisfação, ele não queria mais ficar na casa do seu pai. Ele chega no pai e fala, pai, reparte comigo a parte da herança, porque eu não quero mais ficar na sua casa, eu quero que o senhor me dê a minha parte, e eu quero poder seguir minha vida. O pai questionou, o pai brigou com ele, xingou ele, tratou ele mal? Não, tá bom, isso entrou, está dentro de você já? É isso mesmo? Está aqui sua parte. E ele foi. Você conhece a história. Ele esbanjou. Ele brincou. Ele fez o que ele quis fazer. A Bíblia fala que ele perdeu tudo, veio uma crise no país que ele estava, no lugar que ele estava, que ele chegou a um ponto de não ter uma pessoa para dar nada a ele, nada. Ele não teve apoio, ajuda de ninguém. A Bíblia diz que ele chegou ao ponto de desejar comer comida de porcos. E aí quando tem um detalhe que a Bíblia descreve, que caindo em si, diga caindo em si, ele caiu em si. Caindo em si. Ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? A Bíblia diz que quando ele caiu em si, qual foi a primeira coisa que ele lembrou? Ele lembrou do pai ou ele lembrou da comida? Gente, ele lembrou do pai, dele voltar e ter um relacionamento com o seu pai, ou ele lembrou da comida que ele tinha na casa do pai? Então vamos entender isso aqui, porque isso aqui faz toda a diferença. Quando ele se viu em necessidade, quando ele se viu em aperto, quando ele se encontrou num fundo de poço, aonde ele não tinha onde sair daquela situação sozinho, o que é que veio? Poxa vida, hein? Os empregados do papai têm comida de sobra. E eu estou aqui morrendo de quê? Morrendo de saudade do papai? Caiu em si, ou seja, você acredita que esse cair em si aqui foi um arrependimento? Ou foi um remorso? Isso aqui foi um remorso. Isso aqui, na verdade, não foi um arrependimento. Ele estava remoendo o fato dele não ter administrado direito o dinheiro dele, mas como que se administra direito alguma coisa sem a graça, sem a bênção de Deus? Sem o favor de Deus, sem estar ligado à videira. Ele quis sair da videira. Ele achou que saindo da videira ia dar tudo bem. Que ele ia ter o controle, que ele ia administrar direitinho, que ele ia segurar, que ele ia... Não, eu vou brincar um pouco, sabe? Eu quero brincar um pouco, mas eu seguro um pouco, eu brinco um pouco, mas não existe isso fora de Deus.
E quando ele voltou, o pai, gente, o pai, ele é misericordioso. Até porque no Deuteronômio 21, eu não vou lembrar o versículo, a Bíblia fala que existe uma lei que caso um filho haja com rebeldia, com desonra aos seus pais, você sabe o que esses pais eles podem fazer com esse filho? Levar eles diante do sacerdote, das autoridades, e se ele está nessa linha, o pai já falou, orientou, aconselhou, instruiu, falou tudo, ó, você tem que fazer assim, assado. E ele não quis, ele quis ser rebelde, ele pode ser apedrejado e morto pela lei daquela época. Ele pode ser apedrejado e morto. Isso aqui, muitos filhos tinham que parar, tinham que ir lá ler Deuteronômio. É isso mesmo, 21, 18. Não vou ler tudo isso porque eu não vou entrar nesse ponto agora. Muita gente talvez nunca parou para ler isso. Mas está lá. O pai, quando viu ele voltando, abriu os braços, correu, se alegrou, nem quis ouvir o que ele tinha para contar. Pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno, já não sou merecedor de ser chamado teu filho. Espera aí. A nossa relação é por merecimento ou é por fé? É por fé, não é? E para eu ser abençoado, eu preciso me arrepender e voltar a obedecer. Então eu reconheço que eu desobedeci, que eu fui longe demais, que eu fiz bobagem, eu me arrependo e agora eu quero me reconciliar com o Senhor. Não, ele já se coloca como alguém que estava se sentindo culpado. E diga comigo, a culpa não resolve problemas. O pai fez uma festa para ele. O pai se alegrou, ficou feliz, recebeu bem o menino. Mas lá dentro dele as coisas realmente tinham se mudado. Elas tinham mudado? Não. Porque agora o que ele estava carregando? A condenação, a culpa, achando que ele já não era mais merecedor. Mas o fato dele ter voltado para a casa do pai é porque ele queria um relacionamento com o pai ou ele queria o que o pai tinha? Ele não queria um relacionamento com o pai. Diga comigo, esse filho nunca quis um relacionamento com o pai. Ficou claro isso ou não? Agora vamos para o filho mais velho. Você lembra da atitude do filho mais velho? Você lembra que ele ficou, não ficou? E você lembra que quando ele ficou sabendo que o pai fez a festa para o seu irmão mais novo, ele gostou? Não, ele não gostou. Tanto que ele não gostou, que ele não quis nem ficar na festa, o pai vai lá, sai atrás dele, vai falar com ele, e ali o menino vira para o pai, né? Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um... Diga comigo, tenho trabalhado de que jeito? Na cabeça dele, o que ele realizava, o que ele produzia, o que ele fazia, ele se via como filho ou ele se via como escravo? Então vamos lá. Sabe aquele tipo de pessoa que fala, nossa, mas eu luto tanto, e eu me esforço tanto, e eu faço tudo direitinho, e eu obedeço. Direto eu ouço isso, né? Tem gente que fala, nossa, a bispa prega lá, fala lá no programa tal, e fala, eu faço tudo que a bispa manda a gente fazer. E aí depois ela vira e fala, e também tudo que vocês falam nas palavras de vocês lá, eu também faço tudo direitinho.
Mas por que que nunca eu fui respondido, eu fui atendido, nunca eu vivi tal coisa, eu recebi tal coisa? Porque ele estava questionando o pai, porque que ele nunca, olha aqui, ó, e nunca desobedecia as tuas ordens, mas tu nunca, ó, a segunda vez ele usando, ó, nunca, diga comigo, nunca, me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Sabe aquela pessoa que fala, Deus não me responde, Deus não me atende, Deus não me ajuda, Deus não me apoia, parece que Deus não me ama, olha que Ele está deixando acontecer comigo, e aí chega o outro. O cara errou, fez bobagem, fez besteira, deu passo errado, acabou com o dinheiro, não soube lidar com a herança, e eu estou aqui, nunca descumpri uma ordem tua, sempre trabalhei, mas como filho ou como escravo? Ele se via como filho ou como escravo? A mente dele, a visão dele, o viver com o pai, era uma relação de pai para filho, de filho para com o pai, ou na cabeça dele era de escravo para com o pai? Na cabeça dele, ele não se via como filho. Olha aqui para mim, como é que você se vê? Você se vê? Você assumiu isso? Eu sou filho de Deus? Você pode dizer isso? Nessa força, não. Fala, eu sou filho de Deus. Mais forte. Mais uma vez para afirmar. E se uma pessoa é filho, ele tem direito à herança? Ele tem direito às bênçãos? Ele tem direito a uma vida de vitória? E esse direito, ele vem por merecimento ou por fé? Hã? É pelo que eu faço ou é pelo que eu acredito? Então, a fé sem obras. Então, se eu tenho a fé, eu tenho o quê? As decisões, as escolhas, a obediência, a capacidade de fazer o que esse pai quer de mim? Não. Primeiro, ele estava com inveja, ele estava incomodado, ele estava enciumado, ele estava ofendido. Ô, gente, pelo amor de Deus, dá para acreditar? Com tanto espaço que tem para todo mundo crescer. A gente tem espaço para crescer? Tem ou não tem? Tem lugar para todo mundo? Tem espaço para todo mundo? Tem ou não tem? Todo mundo pode prosperar? Todo mundo pode ter um lugar ao sol? Pode ou não pode? Mas sabe aquele tipo de pessoa que fica incomodada com o outro? É quase que um sentimento de tipo, eu estou aqui lutando para abraçar o mundo, para não deixar faltar nada. E aí chega o outro, você faz uma coisa por ele que não fez por mim até hoje. Ah, mentalidade desgraçada, esse é um demônio. Isso é um capeta. Gente que vive fazendo comparação da sua vida com a dos outros. Gente que fica, por que aquele irmãozinho, por que aquele fulano está tendo isso e eu não estou tendo? Porque é meu filho. O pai vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Você não lembra que a porção de Benjamim, José deu quantos? Quanto de porção para ele? Deu 5. E para os seus irmãos ele deu quanto de porção? Ele deu 1. Você sabia que a própria lei determina que se um homem tiver, na época, 2 mulheres, e ele teve filho com essas 2 mulheres, mas o filho que nasceu primeiro foi da mulher que ele não ama, mas ele também teve filho com a mulher que ele ama, o primeiro, a bênção maior não vai ser, ela não vai ficar só para o primeiro filho. Ele também vai ficar para o primeiro filho da mulher que ele amou, que ele ama mais. Quem está entendendo isso? Isso fala muito do que aconteceu na casa do Jacó. A bênção não era para Rubem? Era ou não era? Mas no final das contas, a bênção maior foi para quem? Foi para José.
A bênção maior foi para José. Então, espera aí, vamos parar aqui, vamos analisar. Esse filho aqui, ele tinha um relacionamento com o pai, de filho para com o seu pai, ou ele vivia uma vida assim, eu sou escravo, e ele é o meu senhor, é o meu pai. Não, ele não tinha um relacionamento com Deus, com o seu pai, melhor dizendo. Ele não tinha. E ele estava com o pai visando o quê? Visando o que ele tinha. Ele estava preocupado com o quê? Com o relacionamento ou com a herança? Ele estava preocupado com a herança. Aí quando o pai vem e restabelece a vida do mais novo, perdoa o mais novo, restabelece, começa a organizar a vida dele, veste ele, né? Você viu? Você já leu essa passagem, eu não vou entrar aqui porque eu tenho outros assuntos que eu quero entrar. O que aconteceu com esse rapaz? Saiu dele o que estava lá há muito tempo. Olha aqui para mim, quando alguém do teu lado acaba sendo mais abençoado, ou alguém acaba sendo abençoado, ou alguém acaba recebendo, alguém acaba vivendo, alguém acaba fazendo uma coisa, será que você recebe bem? Você lida com isso? Como, uau, que bênção que o meu irmão voltou. Eu já não carrego mais essas misérias. Eu não estou aqui enciumado, incomodado. Espera aí, meu irmão, fique em paz. Eu sei que você vai ter que recomeçar, mas pode contar comigo. Ó, estamos aqui junto, vamos lá. É assim? Ou é aquela coisa? Não, porque ele vai tomar meu lugar. E meu pai está fazendo uma coisa por ele que ele não fez por mim. O senhor nunca me deu um cabrito. O senhor não... Mas peraí, meu filho, você está aqui comigo tanto tempo. Que dia que foi que você chegou em mim e falou, ó, me dá um cabrito? Me libera um cabrito, faz uma festa para mim de arromba aqui, que vai estrondar tudo isso aqui. Ele fez alguma vez esse pedido? Ele pensou em fazer esse pedido? Ele pensou? Ele chegou a pensar em fazer esse pedido para o pai? Se ele pensou, ele não fez. Se um dia ele chegou a pensar, ele não fez esse pedido. Ele tinha livre acesso para chegar no pai e pedir. Sabe quando a pessoa está na igreja? Ela podia focar na coisa certa, ela podia focar na vida dela, ela podia focar nas suas vitórias. Você sabe na vida de quem que ela foca? Na vida dos outros. Ela está preocupada com os outros. Ela não está preocupada com ela. Diga comigo, os dois filhos não queriam um relacionamento com o pai. Não queria, gente. Os dois não queriam um relacionamento com o pai. Os dois estavam com o pai pelo que o pai podia proporcionar a eles, não porque eles queriam de verdade agradar o pai, estar bem com o pai. E esse pai da história, ele representa Deus. Ele representa como Deus ele age. Então, a gente precisa parar e fazer perguntas. Uma crítica ainda te incomoda? Te incomoda? E por que ela te incomoda? Você não gosta de ser criticado? Ah, bispo, quem gosta de ser criticado? Não, meu querido. Se a sua perspectiva for ruim, realmente, se a sua perspectiva for do espírito, for a correta, né? A gente tem duas mentes, né? A gente não pode esquecer disso. Ou a mente do espírito ou a mente da carne. Se a minha mente for a da carne, eu vou me incomodar. Se a minha mente for a do espírito, opa, peraí. O que é que está sendo visto em mim que eu não estou vendo? Eu quero saber para eu poder ajustar e mudar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas uma pessoa que tem a mente da carne, como é que ela vai receber a crítica? É injustiça, é mentira, é perseguição. Querem meu mal, querem puxar meu tapete. Só sabe me criticar, não vê nada bom em mim. É próprio de alguém que não tem identidade.
é próprio de alguém que não tem identidade. E eu não falo isso por mal, eu falo isso para ajudar, para abrir os olhos. Porque a gente precisa realmente mergulhar dentro de nós e descobrir, espera aí. Talvez eu estou lá criticando que o meu irmão mais novo foi embora com a herança e gastou com as prostitutas, gastou com as orgias, com as bagunças dele lá. Nossa, mas olha o que ele fez. Eu nunca faria uma coisa dessa. Jamais eu cairia num erro, numa bobagem dessa. Tá bom, talvez você não cairia mesmo. Mas talvez você está com um sentimento miserável. O que o filho mais novo fez foi certo ou errado? Foi certo ou errado? E o que o filho mais velho fez? Deixa de ser errado? Não, ele está muito mais errado. Porque ele podia ter feito completamente diferente. Ele podia ter aproveitado o tempo que ele ficou com o pai. E ele aproveitou? Eu lembro um dia um cara chegou em mim e falou, eu fiz os 52 dias, e eu lutei, eu estava na igreja todo dia, e eu coloquei lá que eu queria um carrão, porque eu queria uma casona, porque eu queria minhas dívidas pagas, e acabou os 52 dias, não aconteceu nada do que eu pedi. Falei, ô crianção, meninão, parou de dar piti? Parou de bater o pezinho? Jesus foi chorão? Quando ele esteve aqui na terra? Jesus foi chorão? Ele ficava assim batendo o pezinho, esses religiosos ficam me perseguindo. Ele fez isso? Não. Ele dava piti? Falava bobagem? E eu? Quando alguma coisa não acontece do jeito que eu quero, que eu espero, eu continuo na minha posição como filho, que ainda naquela passagem que fala, né, da imensa provisão de graça, lembra? Lembra da passagem da imensa provisão de graça? Olha aqui, diga comigo, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus, vamos mais forte, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Ok, igreja? O que nós vamos fazer nessa vida? O que nós vamos fazer nessa vida? Diga, reinarão em vida. Por meio de um único homem, Jesus Cristo. Diga comigo, eu fui chamado para reinar em vida. Diga de novo, eu fui chamado para reinar em vida. Diga, eu já recebi uma imensa provisão de graça. Diga, para reinar em vida. Mas aí o que acontece com alguns? Alguns esquecem que tem a graça, que tem o favor, que tem a ajuda de Deus. E fica olhando para o lado, olhando para o outro, olhando para onde não devia olhar. Olha isso aqui. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. E não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. As pedras usadas para a construção do templo, aonde é que elas foram lavradas? Elas foram preparadas. Elas foram preparadas em pedreiras. E essas pedreiras eram lugares altos. E lá, quando essas pedras saíam de lá, lavradas, preparadas para a construção do templo,
elas chegavam lá no local onde o templo ia ser construído, e a hora que ia usando elas, colocando cada pedra, o que acontecia com essas pedras? Elas davam o quê? O encaixe certinho. Então, o que é que não se ouvia? Barulho de algum homem usando ferramentas, como diz, barulho de martelo, de talhadeira ou de qualquer outra ferramenta de ferro, durante a construção do templo. Por quê? Porque ali não era uma obra simplesmente por mãos humanas que estava acontecendo. Aquilo tinha, diga comigo, a direção, a condução, diga comigo, do Espírito, diga, tinha a bênção de Deus. Então, quando uma vida ela está sendo dirigida pelo Espírito, não vai haver obras, ações humanas que representam o quê? Obras da carne, decisões na carne, atitudes na carne, escolhas na carne. Porque tem gente que faz um barulho. E você ouve barulho, você ouve um movimento, a coisa. Não, porque tem que dar certo, porque tem que acontecer, porque a minha vida tem. Não, meu filho, quando uma coisa está sendo aprovada por Deus, abençoada por Deus, tem o Espírito de Deus, diga comigo, não tem mais esforço. Diga comigo, não tem mais. Diga comigo, forçação. Estou forçando uma porta para se abrir. Estou arrombando a porta. Eu não preciso arrombar a porta. Eu não preciso mais usar a força do meu braço. Não, eu vou tentar mudar esse familiar, porque eu vou tentar mudar. Não, agora eu não vou mais ficar aqui brigando, não vou ficar aqui discutindo, não vou ficar aqui batendo boca, não vou ficar tentando fazer uma coisa acontecer, porque tem que acontecer, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque isso aqui tem que mudar, porque meu familiar tem que vir para a igreja, ele tem que vir, nem que eu pegar no... A Bíblia fala que ele vai pelos cabelos, ele vai mesmo, eu pego pelos cabelos dele e traga ele para a igreja. Não! Não é você que vai pegar nos cabelos dele. Não tem ações na carne. Não é por força, não é por violência, é pelo quê? Diga comigo, eu vou orar, eu vou confiar, diga, eu vou descansar, diga, eu vou esperar. Diga comigo, e eu creio que Deus vai agir. Deus vai ou não vai? Deus vai. Abre o leque para tudo. O que você está tentando fazer? Alguma coisa dar certo aí do teu jeito. E aqui, é incrível. Isso aqui é incrível. Assim... Você para pensar, você para imaginar, mas como? Não sobrou nenhuma rebarbinha, não deu, não precisou dar uma triscadinha, passar uma lixadeirazinha ali, só para acabar de chegar, sabe? Nada. Usar só um tiquinho aqui da talhadeira aqui. Não sobrou um pouquinho de cimento na pedra para poder talvez usar a própria talhadeira, ou usar assim devagarzinho com martelo ali, ou pegar uma lixa ali e lixar. Não precisou de... Não precisou. Por quê? Porque tudo que foi preparado, diga comigo, foi preparado, diga num lugar alto. Aonde foi preparado tudo isso? Aonde nós temos que estar na vida? Você está num lugar alto ou você já desceu? Igual eu falei sexta-feira. Quando Jesus morreu na sexta-feira,
Você lembra que tinha 2 discípulos descendo para Emaús? E eles não estavam lá aflitos, angustiados, preocupados, acabou, terminou, Jesus morreu, não tem mais o que fazer. E o Senhor já não tinha avisado que era para eles ficarem em Jerusalém, que o Espírito Santo ia descer? E o que eles estavam fazendo? Eles estavam saindo de um lugar alto e eles estavam descendo para um lugar baixo. Era para eles ficarem em Jerusalém, no lugar alto. E é o que acontece com muita gente. Ele prefere sair do lugar alto. O que é sair do lugar alto? Parar de fazer o que você vinha fazendo. Parar de fazer o que o Senhor orientou você a fazer. E muitas vezes as pessoas fazem isso porque elas estão olhando mais para a situação e estão esquecendo do que o Senhor falou com elas. Então, olha que coisa forte. Não houve barulho. Não houve, compreendemos e aprendemos com essa escritura que há muito barulho de ferramentas humanas. Diga comigo, pouca dependência do Espírito. Você tem dependido mais da força do seu braço, do seu conhecimento ou mais de Deus? Você tem dependido mais da palavra, você tem se jogado na palavra, confiado na palavra, investido na palavra? Ou você está tentando ainda resolver do seu jeito? Há muitas obras na carne e não no Espírito. Há pouca unção. Diga comigo, há pouca unção. Há pouca unção. Quando você vê uma coisa que tinha tudo para dar certo, para fluir, não está fluindo, porque está faltando o quê? Está faltando unção. E essa falta de unção é falta do quê, gente? De relacionamento. Intimidade leva à santidade, que leva à autoridade. A unção vem da intimidade e da santidade, de se viver uma vida separada. Aí, olha só, Deuteronômio 22. Quando algum de vocês construir uma casa nova, isso aqui é uma palavra que nós já pregamos várias vezes. Faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Não plantem 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizerem, tanto a semente que plantarem, como o fruto da vinha, estarão contaminados. Não arem a terra usando um boi e um jumento, sob o mesmo jugo. Qual que é a primeira coisa que uma pessoa, que ela é conduzida pelo Espírito Santo, ela vai fazer em favor da sua casa e da sua família? O que ela vai fazer? Ela vai construir um parapeito. Até porque naquela época eles faziam um parapeito para poder evitar que bichos, que animais tivessem acesso àquela casa. E nos dias de hoje, quantos que não estão preocupados com a formação dos seus filhos de hoje, não estão preocupados com a próxima geração? Porque quando você constrói um parapeito, quando você cuida da vida espiritual da sua família hoje, você está marcando as próximas gerações, você está preparando essa geração e as próximas gerações. Você está contribuindo para que não haja, como diz a Bíblia aqui, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente. Outro dia atrás eu falei com uma mãe que 3 filhos dela, infelizmente, penderam para uma vida imoral,
que eu não vou dar detalhes aqui do que aconteceu, do que eles fizeram. E a única coisa que essa mãe, ela só sabia fazer era remoer a culpa dela não ter construído um bom parapeito para impedir que esses meninos fossem saqueados e roubados pelo mal. Porque, gente, a nossa vida, ela precisa ser vestida e revestida, marcada, diga comigo, pelo sangue de Jesus. Diga comigo, aonde há o sangue de Jesus, o maligno não pode tocar. A gente já sabe disso. Se os seus filhos não tiverem o sangue de Jesus, o maligno vai tocar. O maligno vai atuar. E aí, se você não constrói um parapeito, como diz a palavra, não prepara, opa, peraí, estou vendo aqui, está faltando primeiramente o meu exemplo, está faltando eu investir na vida espiritual deles, está faltando eu passar a eles princípios e os valores da palavra. Está faltando. E por que isso está acontecendo com muitos? Porque coloca para mim o versículo 9, porque está acontecendo isso aqui, ó. Não plantem 2 tipos de semente em sua vinha. O que era para eles plantarem? Um tipo de semente. Qual era a semente para plantar? A semente que levaria eles a terem uma videira. Para que eles pudessem colher as uvas. E uva, está falando de vinho. Diga comigo, de alegria. Diga, de uma nova força. Está falando do quê? De uma nova? Está falando de uma nova força, está falando de uma nova alegria, de um novo tempo. Como nós vamos viver um novo tempo, se na hora de eu colocar a semente no solo, ao invés de eu plantar uma semente, eu estou plantando 2 tipos de semente? Então, uma hora eu estou plantando pela fé, porque agora eu vou vencer, eu vou obedecer ordem simples, vou fazer direitinho, não vou sair do lugar alto, aí daqui a pouco acontece alguma coisa, já está plantando incredulidade, já está plantando medo, já está plantando dúvida, já está plantando rebelião, já está plantando questionamento, já está plantando murmuração. Meu querido, não dá para numa plantação ter 2 tipos de semente. A Bíblia está dizendo, se o fizerem, diga comigo, se o fizerem, tanto a semente que plantarem, como o fruto da vinha, como que eles vão ficar? Vai prestar para alguma coisa? Vai servir para alguma coisa? Isso não está muito associado ao odre, que a Bíblia fala que nós precisamos colocar vinho novo em odres novos. Que tipo de semente você tem plantado? Fala a verdade para você, não precisa responder para mim. Que tipo de semente você está plantando? Você tem consciência que você está plantando um tipo de semente? Ou você vem plantando 2 tipos de semente? Uma semente da fé e a outra da incredulidade? Uma semente da fé e a outra da desobediência? Uma da verdade e a outra da mentira? Uma que te leva, não, eu acredito na palavra, vou seguir a palavra, mas ao mesmo tempo eu estou me enganando? Não vai dar certo. Por isso que muita gente não está construindo um parapeito. Porque ele está com a mente dividida. Plantar 2 tipos de semente é ter uma mente dividida. É ser inconstante em tudo que faz. E aí, olha isso aqui, ó, no 10. Não arem a terra usando um boi
e um jumento sobre o mesmo jugo. Talvez na casa dele ele é o boi. Que coisa forte! E aí eu pergunto, o boi não é mais forte que o jumento? Vai dar certo de arar? Hã? Um mais forte, outro mais fraco? O que você acha que o boi vai acabar fazendo com o jumento? Ele não vai aguentar. Peraí. Quando uma pessoa na casa dela, ela é mais forte na alma, na carne, o que ela vai acabar fazendo com o jumento? Ela vai cobrar, ela vai pressionar, ela vai esmagar o espírito dela. Ela vai. Mas se ela é mais forte no espírito, o que ela vai fazer com o jumento? Ela vai puxar o jumento. Ela vai ajudar o jumento. Ela não vai ficar ali numa queda de braço. Eu estou certo. Eu estou mais certo. Você faz errado, eu faço certo. Não vai entrar numa queda de braço ali. Isso é um jugo desigual. A Bíblia está dizendo, não arem a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. Não vai dar certo. Talvez a tua família não está preparada para ouvir tudo. Talvez você já está mais. Talvez você tenha mais estrutura, talvez ela não tenha. Talvez tem coisas que você já sabe lidar melhor, talvez ela não sabe lidar. Você não pode culpar, você não pode condenar essa pessoa. Você não pode querer exigir, por exemplo, de uma criança que ela já pense como um adulto, que ela resolva tudo como um adulto. Vai, você está demorando. Mas ela é criança, ensina ela. Não, mas porque você não tem jeito, porque você me tira a minha paz. Não é ela que tira a tua paz, é você que aceita perder a paz, porque você não tem paciência. Então, você está conseguindo entender a palavra ou não? Eu comecei a palavra falando que a palavra ela é viva e eficaz. E ela tem o poder de nos dividir. E aí, essa palavra, ela veio para nos dividir. Ela veio para mostrar o que realmente está acontecendo na nossa vida, em que condição nós estamos. E qual é a nossa condição? Você está em que condição? Na dependência do Espírito, crescendo cada dia mais, buscando o aumento dessa unção, ou ainda você está na dependência da força do seu braço? Você pode dizer que você é o terceiro filho da história dos 2 filhos? Mas quem que é o terceiro filho, bispo? Jesus. O que está narrando a história. Que é o nosso exemplo, que é o nosso padrão, que é o nosso modelo. Que jamais agiria daquela maneira. Diga comigo, o filho faz tudo o que ele vê o pai fazer. De novo, o filho faz tudo o que ele vê o pai fazer. Então Jesus, ele deixou claro que tudo o que ele fazia de acordo com o que ele via o seu pai fazer. E hoje, tudo que as pessoas veem você fazer, elas podem seguir esse padrão? Elas podem seguir esse exemplo? Você está ajudando a sua família? Você está contribuindo para as pessoas que têm cruzado o seu caminho? Para que elas possam agir diferente, elas possam pensar diferente, viver realmente diferente. Amém? Então fique em pé, por gentileza. Eu disse no começo do culto que nada é mais forte do que a palavra. Nada consegue mudar o que a palavra de Deus consegue mudar. Nada. Eu disse que nós temos 2 mentes. Uma mente do espírito e a mente da carne.
E não dá para nós plantarmos duas sementes. Você já parou para pensar? A Bíblia fala que aquele que semeia na carne vai colher destruição, aquele que semeia no espírito vai colher a vida eterna. Você já pensou uma pessoa tentar plantar essas duas sementes? Ela vai perder tudo que ela está fazendo. Como diz a palavra, né? Ambos se contaminarão. Ambos. Nós vemos que as intenções e motivações dos dois filhos não estavam corretas. Ambos não queriam um relacionamento com o pai. Ambos não queriam agradar o pai. O foco não era estar bem com o pai, mas era o que o pai podia suprir, fazer, resolver. Pare e pense. Quando alguma coisa não sai do jeito que você quer, quando você vê alguém tendo um resultado que você gostaria de ter, será que nós não estamos muito cheios de nós mesmos? Diga comigo, o maior ídolo na vida de uma pessoa, diga, é o orgulho. Diga, depois, o maior ídolo são os sentimentos, diga, e as emoções, e as vontades que prevalecem, que dominam a vida dela. Quando você deixa um sentimento, quando você deixa uma vontade, quando você deixa uma emoção dominar mais a sua vida do que a palavra de Deus, isso se tornou um ídolo na sua vida. Isso se tornou um ídolo. E um ídolo no coração, você já ouviu quantas vezes? Ele não vai permitir você ter um relacionamento com o Senhor. Você não vai viver um relacionamento. Você vai sempre ficar se colocando nessa condição dos filhos. Eu sou escravo, eu não tenho direito a nada, você não faz nada por mim, ou eu não mereço, ou eu errei demais, eu só mereço comer o que os escravos do meu pai comem. Ninguém se colocou como filho, ninguém se posicionou como um filho. Não houve arrependimento no coração de nenhum deles. Ei, não dá para uma pessoa se arrepender se não for com a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho batido nisso. Uma pessoa, ela não vai se arrepender, ela não vai mudar de verdade se ela não se humilhar, se ela não reconhecer, se ela não admitir, se ela não for capaz de se quebrantar e dizer: Senhor, a palavra diz, eu não posso nada sem ti, sem Jesus eu não posso nada, sem a bênção dele eu não posso nada. E é verdade, Senhor. Se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, se a tua graça, se o Senhor não me der a tua graça, se o Senhor não me der o teu favor, se o Senhor não me auxiliar, eu vou fracassar, eu vou perecer, eu vou me perder. Eu não quero mais me perder. Eu não quero. Aquele filho mais velho, ele se via como escravo. O Senhor nunca preparou um novilho, um cordeiro, algo para me dar e fazer uma festa. Eu estou aqui trabalhando para o Senhor como um escravo. Mas você não é escravo, rapaz. Você está fazendo as coisas por obrigação. Você vem na igreja por obrigação? Fala a verdade, você vem na igreja por obrigação? Ou você vem porque você ama a Deus, porque você tem prazer de estar na igreja?
Quando alguma coisa não acontece do jeito, da maneira, da forma, na hora, no tempo que você quer, você continua amando a Deus e buscando de Deus: Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer de mim? Ou você já reclama, já murmura, já pensa em parar? Você sabia que é por esse motivo que muita gente sai da igreja? Para de buscar a Deus, para de fazer até a obra. Porque elas acham que elas não estão sendo vistas, elas acham que elas não estão sendo valorizadas, elas acham que elas não estão sendo amadas, elas não estão sendo aprovadas, é porque não estão vendo o que eu estou fazendo. Olha, às vezes a gente vai lidar com gente, né? Porque eu na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Você fazia, peraí. É o que você fazia agora que conta? Eu vou te fazer uma pergunta bem simples: quem deu mais nessa vida? Foi Jesus que lhe entregou mais ou foi você que entregou mais? Quem entregou mais? Quem é que se derramou mais? Fala a verdade. Jesus se derramou mais por nós ou você que se derramou mais por ele? Você acha que o que você fez, você acha que o que você entregou, o que você derramou, isso veio de você ou veio das mãos de Deus? Quem foi que deu? Quem foi que entregou? Quem foi que confiou isso nas suas mãos? Quem te deu saúde? Muitos aqui não tinham saúde. Muitos aqui, naquele dia que ficou enfermo, era para ter morrido. Muitos aqui não era para ter família. Muitos aqui, olha, alguns, pelo histórico de vida, por históricos horríveis, que eu não vou entrar em detalhes, e me coloco nessa história, não éramos nem para nós estarmos aqui. Você há de lembrar que você, e eu me coloco nisso, não éramos para nós estarmos aqui. Mas Deus nos amou de tal maneira, Ele foi tão misericordioso. Então, quando vier qualquer tentação, qualquer vontade de reclamar, de murmurar, sabe, de falar bobagem, de falar asneira, de vir algum sentimento miserável, de querer levar você a se sentir: ei, isso aqui não é meu, isso aqui é de Satanás, é uma mentira. Porque um dia eu estava quebrado. Um dia, por escolhas e decisões erradas, por uma condução errada, não era nem para eu estar aqui. E eu virar e falar: o Senhor nunca me deu nada. Aquele filho mais velho, ele se achava melhor do que o mais novo. Eu sei mais, eu conheço mais. É que assim, né? O mais novo saiu da casa do pai. Eu não saí da casa do pai. Eu fiquei, ele saiu. Ele se desviou da igreja. Ele bandeou para outra direção. E eu não me bandiei, eu fiquei. Mas em que condição, meu filho? Você está vivendo um relacionamento com o pai, você se enxerga, se vê como um filho, recebeu a identidade de Cristo de verdade? Ou você se sente um escravo? Está aí esperando alguém reconhecer, alguém elogiar, alguém te aplaudir? Alguém dá um tapinha nas suas costas e falar: tô feliz aqui. Não, meu filho, não. O homem, ele é provado nos louvores. A Bíblia diz que o homem, ele é provado nos louvores. Se alguém não chegar e não te elogiar em nada, saiba de uma coisa: tem um versículo que já nos dá essa resposta. Vamos repetir juntos? Servo bom e fiel,
foste fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Diga, entra no gozo do teu Senhor. Ah, meu querido, eu quero ouvir isso lá no céu. Servo fiel! Servo fiel! O meu servo Caleb, ele é um servo fiel e ele pensa diferente, ele tem um outro espírito na vida dele, um outro espírito. Ele tem a mente de servo, ele tem a capacidade de me servir, de ser inteiramente fiel a mim. Ele não está preocupado com título, ele não está preocupado com espaço, ele não está preocupado com posição. Ele foi inteiramente fiel, ele me honrou, ele me serviu, ele vem me agradando, ele se limpou da cultura do Egito. E ele está assim, está aqui porque ele foi inteiramente fiel. Antes de você se preocupar com o que quer que seja, se preocupe em agradar a Deus, em honrar a Deus, em servir a Deus, em se encher de Deus. Será que Ele pode dizer isso de nós? Esse aí é como o meu servo Caleb, servo bom e fiel, esse aí, hein? Esse é um servo bom e fiel. Esse aí está comigo em todas. Ele não parou, ele não desanimou, ele não retrocedeu. Eu me lembro de pregações da bispa, de haver momentos duros da igreja enfrentar, mas Deus, Ele testou os corações, e aqueles que foram fiéis, aqueles no dia mau, que ficaram do lado certo da vida e que acreditaram em Deus e na integridade, esses estão com a vida abençoadíssima, porque esse é o servo bom e fiel. Esse não se vê como escravo, mas como filho. Esse não se vê como pequeno, é o esquecido, é o menor. Ei, meu filho, Benjamim foi o último filho e recebeu 5 porções da mão de José. Se preocupa com nada disso não, se preocupa em ser inteiramente fiel a Deus. Se preocupa em ser inteiramente fiel a Deus e Ele vai te honrar. Vamos, eu sei que eu passei do horário, mas eu vou dar um momento para você agora. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Toma as decisões que você tem que tomar aqui nessa tarde. Se foque numa coisa. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Quem te promove é Deus. Quem te abençoa é Deus. Quem te honra é Deus. Não aceite essa mentalidade de escravo. Não viva como um escravo. Não pense como um escravo. Quando alguma coisa estiver te incomodando, verbaliza aquilo em alta voz para Satanás ouvir. Ah, Satanás, eu sabia que você queria me pegar. E se isso aqui é um teste de Deus, eu vou passar nesse teste. O teste da humildade, o teste da fidelidade. O teste, eu vou passar. Lembre que quando Abraão passou pelo teste da obediência, ele teve a oportunidade de passar pelo teste da revelação. Ele teve a revelação do que Deus queria dele. E aquilo transformou a vida de Abraão. Oh, meu Deus, eu te amo. E, Senhor, eu me inspiro também na história de Caleb. Porque aquele homem, meu pai, ele tinha tudo para murmurar igual o povo de Israel. Ele tinha tudo para falar bobagem, para falar besteira, para se contaminar com o resto, mas ele não aceitou. Ele decidiu ser inteiramente fiel a Ti.
Não se viu Caleb reclamando, murmurando. Não se viu Caleb com uma postura de alguém que tinha uma mentalidade escrava. Quando ele ouviu as vozes erradas, as vozes negativas, Caleb, a tua palavra fala que ele se levantou e calou as vozes. E ele diz: calem-se, tomemos posse da terra. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Oh meu Deus, eu acredito nisso, Senhor. É certo que nós venceremos. É certo que esse será o melhor ano da nossa vida. É certo que disparadamente 2025, se ela permanecer fiel, honrando ao Senhor, agradando ao Senhor, é certo que venceremos, Senhor. É certo, é certo. Isso já está certo. Isso já está certo. Eu sei que o Senhor vai honrar os fiéis, os tementes. É certo que venceremos, nós venceremos. Eu profetizo 2025 vai ser um ano disparadamente o melhor ano de todas as décadas da nossa vida. Meu Deus, eu declaro em nome de Jesus que essa pessoa seja honrada, favorecida, abençoada. Muitos de nós não éramos para estar aqui, mas pela tua graça que nos alcançou, a imensa provisão de graça, agora em Jesus Cristo podemos reinar em vida, meu Pai. Obrigado, Deus, eu te amo, Senhor. E eu creio que ela não vai sair daqui do mesmo jeito. Ela vai dar crédito à palavra do Senhor. Ela não vai pegar o exemplo dos dois filhos, mas ela vai imitar o exemplo do terceiro filho, que é Jesus. Ela vai construir um parapeito para não haver mais perdas. Ela não vai semear duas sementes diferentes, mas uma semente só, a semente da fé, a semente da obediência. E ela não vai, Senhor, se meter dentro de um jugo desigual, mas ela vai viver de acordo com a tua palavra. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim. Nós vamos aprender com o Senhor e seguir nesse espírito. Senhor, abençoa as próximas reuniões que vão acontecer. Abençoa todo o restante do trabalho do projeto Casa Firme. E eu creio que ela vai testemunhar resultados incríveis e poderosos, em nome de Jesus. E eu termino, Deus, dizendo: mas o meu servo Caleb, ele tem um outro espírito. O meu servo Caleb, ele tem um outro espírito, ele pensa diferente. E é o que eu declaro que assim seja na vida dela, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.